Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 20 de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o cenário litúrgico de hoje nos dá a feliz oportunidade de continuar a refletir sobre a vocação belíssima de Moisés, a qual, nesta altura, já tem a sua missão específica, que se refere em ser um auxílio oportuno para a libertação do povo hebreu que se encontram presos no Egito pelo faraó. Praticamente como sempre, todos os eleitos de Deus se sentem impotentes diante das missões que são oferecidas por Deus. Realmente, certas missões oriundas diretamente do Senhor nosso Deus requer muita coragem, pois por vezes sabemos que tais missões terão um cunho muito prodigioso. Na cena de hoje, o Senhor Deus revela-se a Moisés dizendo que é o Eu Sou, podendo ser traduzido em algumas línguas antigas que Deus é aquele que sempre será. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, especificamente versículo 8, o autor falando a respeito de Jesus, aliás, sempre é bom lembrar que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O autor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade, significando que Deus é imutável. E falando sobre a primeira via ou o primeiro motor imóvel, São Tomás de Aquino diz que este é Deus. Para São Tomás de Aquino, tudo o que se move é movido por alguém. E este alguém não pode ser algo imóvel. Logo, há que ter um primeiro motor que deu início ao movimento existente e que por ninguém foi movido, ou seja, antes de qualquer outra origem de movimento, esteve um ser que é Deus, pois ele é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Este é o Eu Sou que se apresenta a Moisés na primeira leitura de hoje. Em outras palavras, o Eu Sou será a solução para a escravidão do povo hebreu que se encontra no Egito. Moisés será uma espécie de porta-voz de Deus. Imaginem só, Deus é invisível aos nossos olhos, mas bem sabemos que pela fé ele existe. Pensemos aqui em uma pequena metáfora. O ar existe, é invisível e ninguém o enxerga. Mas você sabe que ele existe, o sente e precisa dele. Sem o ar, ninguém sobreviveria. Assim são os cristãos em relação a Deus e à fé católica. Moisés, então, deverá ir até o rei do Egito e falar a respeito do Senhor Deus. E ainda, sabendo que o rei do Egito crê em outros tipos de deuses. O rei do Egito, ele é politeísta, né? E não crê no Deus único de Israel. Grande desafio que notamos estar presente até mesmo na vida da Igreja de Jesus em nossos tempos atuais. Como anunciar a boa nova de Jesus e a conversão a muitas pessoas que não acreditam ou que preferem inventar outros tipos de deuses. Certamente que é fundamental confiar em Deus, mesmo mediante a quaisquer que sejam os desafios, sejam no seio de nossos lares ou mesmo na sociedade de um modo geral. Certamente que por vezes
a fé cristã exige de cada fiel um esforço gigantesco, a ponto de, em certos momentos, nos encontrarmos em tipos de exaustões espirituais. Assim fica até mais fácil de compreender o sentido do evangelho de hoje, onde Jesus diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso." Pensem agora na primeira leitura, onde Moisés foi várias vezes até o monte falar e se reabastecer na presença de Deus. Ora, e bem sabemos, resumidamente, que ao final Moisés obteve grande êxito em sua missão, pois ele foi várias vezes descansar, reabastecer a sua vida na presença de Deus. Agora, a partir da história neotestamentária, a partir do Verbo encarnado de Deus, o cristão deve aprender a ir até o coração de Jesus buscar restauro, refúgio e descanso, como Jesus mesmo diz no Evangelho de hoje. E fico imaginando quantas curas Jesus não pode oferecer aos clérigos, aos leigos, que exaustivamente se lançam como missionários nos tempos atuais, seja no interior da igreja ou mesmo fora dela, como cita em várias reflexões o Papa Francisco. Temos que ser uma igreja em saída, em missão. Seguramente, a indicação de Jesus é certeira, pois à medida que recorremos ao seu sacratíssimo coração ou aos seus sacramentos de cura, podemos de fato nos tornar pessoas revigoradas. Ora, se Deus criou todo o orbe, Ele não poderá curar as nossas fadigas diárias? Recorrer ao coração de Jesus, povo de Deus, requer simplicidade e humildade para construir as coisas grandes que Deus tem para cada fiel. Santo Agostinho diz assim: queres ser grande? Começa então por ser pequeno. Queres levantar um edifício grande e elevado? Pensa primeiro no fundamento da humildade. E quando mais quiseres elevar o edifício, tanto mais profundamente deves cavar o seu fundamento. E até onde deve tocar a cúpula de nosso edifício? Pergunta Santo Agostinho. Até a presença de Deus é a sua resposta. Vamos lá, escute Deus sempre e nunca desista de sua missão cristã. E quando se sentir uma pessoa fatigada, seja uma pessoa humilde e se lance ao coração de Jesus, que lá encontrará todos os tipos de remédios necessários para a sua fadiga e também para o seu devido descanso e restauro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.